Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios a atriz, diretora e produtora cultural Bel Gama. Vem cá, Bel. Tudo bom, meu bem? Querido, tudo bom. Prazer te receber aqui. Prazer Senta aí, tudo por meu, favor. obrigada. Esqueci, Bel, já estava me esperando. Vamos começar falando de você, né? Claro. Onde você nasceu, onde você surgiu? Olha só, que pergunta boa. Primeiro eu quero te agradecer pelo Não, que convite. isso, eu é que te agradeço ter Eu vindo. estou me sentindo bastante honrada, né, de estar aqui contigo, porque você é um jornalista que eu admiro muito pela sua resiliência. A gente te conhece de alguns anos e eu estou muito grata por isso. Mas, bom, eu gosto de responder de onde eu sou. Sim. Porque eu sou uma tocantinense de raiz, né, e eu me orgulho bastante disso. E aí, na minha certidão de nascimento, inclusive, consta que eu sou de Pium, mas eu tenho orgulho de dizer que eu sou do Café da Roça. Mas o Café da Roça é dentro do município É o de Pium? município de Pium, né, que é um lugar bem povoado, bastante pequenininho, que inclusive foi fundado pelo meu pai. E aí eu acho que eu trago esse orgulho, né, da minha raiz. Então, sou tocantinense, nortista, só já não tenho mais o pé rachado, mas sou natural do Tocantins. Mas me Muito diga orgulho. uma coisa, essa coisa da arte, né, ela pintou na tua vida lá no Café da Roça? Muito possivelmente eu não sabia, né? Porque eu já era uma criança com alguma sensibilidade. Mas num Tocantins, que na verdade, eu vou ter que confessar, já que o Helder me provocou aqui nos bastidores, tá? Era Goiás, né? Era Goiás, Então eu exatamente. pertenço a um norte esquecido de Goiás, com uma educação muito precária, né? Então, e provavelmente eu já tinha dentro de mim esse desejo da arte, já escrevia umas coisinhas, já brincava desde criança de escrever um poema, mas como tinha uma arte bastante, né, uma educação bastante precária, eu não tinha conhecimento disso. Mas na adolescência, quando eu estudei a vida inteira em escola pública, eu tive acesso a uma biblioteca pública, e aí eu Diga-se fui... de passagem, escola pública é muito melhor do que muita escola particular, hein? Sim, eu tenho muito orgulho né, de ter todo o meu histórico na escola pública, os meus filhos estudam na escola pública, mas a gente sabe, né, que existe ainda algumas deficiências, a gente não tem como fechar os olhos para isso. E na escola pública tinha uma biblioteca simples, mas aí eu tive acesso a Machado de Assis, que é um autor, né, que me trouxe bastante referência de criatividade, de uma mente um pouco mais engenhosa. E aí vai passando, né? E acho que tudo isso vai deixando essa sementinha da arte em mim. Mas quando eu ouço, e aí a minha história, ela é muito típica de uma menina do Tocantins, porque eu ouço no rádio, né? Que teria aqui em Palmas, eu estava em Paraíso já, minha irmã morava em Paraíso na época, e eu ouço no rádio que teria uma seleção para um curso de atores. Que na época, você, claro, conhece o querido Mauri de Castro. Com certeza, Né? grande ator. Grande Mauri de Castro. Mesmo, E ele abriu uma seleção, né, assim, bastante divulgada, e eu vi no rádio, né, aquela menina de interior que escuta no rádio, passando roupa. E aí, naquele momento, eu decidi, eu já dava aula, estudava aos 18 anos, eu já dava aula, e já fazia uma faculdade, e eu decidi ali comigo sozinha em casa, na casa da minha irmã, eu decidi que Essa eu faria. faculdade em Paraíso? Não, eu fazia faculdade porque eu nasci no Café da Roça, morei até os 10 anos, só para contextualizar, gente. Sim. Morei até os 10 anos no Café da Roça, daí meu pai descobriu que tinha uma cidade no Tocantins que estava em pleno vapor, num progresso, era Marianópolis. Cidade pequenininha, gente. Estava sendo fundada aí nos anos 90, sendo emancipada, e eu mudei para lá. Então, nessa época, em 2002, eu morava em Marianópolis, né, fazia uma faculdade EAD, à distância, e dava aula. E fui passar as férias na casa da minha irmã, em Paraíso, né? E aí eu ouvi no rádio que teria essa seleção de grande vulto, e eu disse para minha irmã que eu não tinha vindo a Palmas ainda, né? Em 2000, ano 2000, exatamente no ano 2000 eu não tinha vindo a Palmas ainda, e eu disse para minha irmã, me leva porque eu quero fazer essa seleção. E aí eu fiz, estava na seleção Meire Maria, né? Pessoas que estavam selecionando grande Meire Maria, nossa primeira bailarina do Tocantins, o Dorivan, nosso querido passarinho do Jalapão, maravilhoso. E o Mauri de Castro, né, naturalmente, eu fiz essa seleção, tive o privilégio, foi bastante concorrido, inclusive foram 200 inscritos para 20 vagas, e eu me senti já privilegiada ali. Fui selecionada, larguei tudo para trás, larguei a faculdade, larguei a escola, que eu dava aula numa escola municipal, e vim para Palmas
sem eira nem beira, com a cara e a coragem, fazer teatro, fazer um curso de teatro. Então eu comecei a minha carreira fazendo um curso técnico. Embora eu já fizesse na escola, eu mesma escrevia as peças, eu mesma dirigia, atuava também. Então na escola eu já vinha ensaiando isso, mas foi o Mauri de Castro, com muito profissionalismo, que me deu uma base que eu considero muito boa. Eu sou muito grata por isso. Mas o teu professor nesse curso de teatro era o Mauri? O próprio Mauri de Castro. O próprio Mauri, né? O próprio Mauri de Castro. E você passou um tempo da sua vida, se eu não me engano, em Goiânia, não é? Não, eu tive o sonho de ir para Goiânia. Ah, não é foi? Que você não fui. Não, eu não fui para Goiânia. Na verdade, nós chegamos, fui eu e uma equipe, a gente chegou a tentar um vestibular de teatro em Goiânia, que não foi possível à época, inclusive foi uma seleção que a gente não foi feliz, mas que à época eu fiquei inclusive bem chateada, mas depois eu entendi que a gente tinha realmente uma missão aqui no Tocantins, a gente precisava ficar aqui, fincar as nossas raízes, porque inclusive fiz esse curso com o Mauri, né? Mas não fiz uma universidade na área de teatro, mas não parei de estudar, né? Daí foram vários cursos, fiz curso com a Fátima Toledo, né, que só para dar uma referência, a Fátima Toledo é a preparadora de elenco que fez Tropa de Elite, por exemplo, né? Fui para São Paulo fazer esse curso. Depois fiz curso com os profissionais do Rio de Janeiro, Estela Albani, enfim, Fernanda Montenegro, né, veio ao Tocantins, nos selecionou para um curso de leitura dramática. Então a gente não parou de estudar, né? Continuou estudando, fazendo aprimoramento constante, mas foi ali, em 2000, que eu começo com o Mauri de Castro. E como que foi o encontro de dois talentos tocantinenses? Você, do Café da Roça, do Pium, né? E Cacá Nogueira, de Miracema. Como é que foi esse encontro? Pois é, Mauri de novo, Mauri né? de novo. Mauri de Castro foi responsável por esse encontro, porque fui selecionada para fazer esse curso e aí ali me encontrei com o Cacá, que já via, Mauri já tinha ido, ele de Miracema, né? Mauri já havia o conhecido e ele veio fazer o curso e nos encontramos. E aí foram duas inteligências pegando a sua deixa que se encontraram e a gente formou essa parceria. Que maravilha. Eu te peço desculpa porque esse celular aqui está pitando direto. O Popó está me olhando com a cara desse tamanho. Eu esqueci de colocar o celular no silencioso. E como o programa não é ao vivo, as pessoas ficam mandando mensagens, né? Mas isso é bom, mas tudo bem. Eu ignorei ele, mas eu estava pensando, gente, será que estão ligando para mim no celular? Quem é que está me procurando? Bel, você falou há pouco em Fernanda Montenegro e nós temos aqui em Palmas um teatro maravilhoso, inclusive, que chama-se Fernanda Montenegro, em homenagem à grande dama do teatro, do cinema brasileiro, grande atriz brasileira, né? Como é que você se sente com esse teatro fechado há tanto tempo? Ai, você vê que a gente precisa respirar, né, para falar disso, porque o Fernanda Montenegro, ele é o centro, né, da nossa capital. E a própria Fernanda diz isso, inclusive, uma cidade que não tem o teatro é uma cidade morta, né? E aí a gente tá com o Teatro Fernanda Montenegro fechado desde o início da pandemia, né, que nós estávamos em cartaz com um espetáculo que eu produzi, que foi o Drácula, né, pela produtora Cena Aberta, da qual eu sou sócia e fundadora, né, sócia fundadora. E a gente foi interrompido, a nossa temporada foi interrompida exatamente por conta do coronavírus, né, da pandemia mundial, enfim, que afetou milhões de pessoas em todo o mundo. E aí dali o teatro fechou, né, aproveitou-se aquela circunstância, porque ele já vinha com vários problemas, fechou para reparos, em 2018, né, início da pandemia, 2018, e aí não voltou mais. Até agora nós não tivemos o Teatro Fernanda Montenegro. Nós estamos informados por meio da Federação Tocantins de Artes Cênicas, né, informados pelo município de que deve retornar no final do ano, mas a gente já está bastante ansioso, Helder, muito ansioso com a retomada do Fernanda Montenegro, porque ele que faz pulsar o coração, o centro dessa cidade. Com certeza. Né? É o nosso principal teatro. Hoje eu estou conversando com a atriz, diretora e produtora cultural Bel Gama. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com a atriz, diretora e produtora cultural Bel Gama. Bel, no bloco anterior a gente falava do Teatro Fernanda Montenegro, né?
como você diz, traduzindo já a coisa, é o coração da arte de Palmas. Mas por que, na sua concepção, não existem outros teatros, pelo menos em cidades do tamanho de Araguaína, de Porto Nacional, de Gurupi? Enfim, por que isso? Bom, essa é uma pergunta, Helder, que a gente tem se feito, né, tanto dentro da nossa produtora Cena Aberta, que a gente trabalha, né, acaba envolvendo o teatro, o cinema, né, que a gente acabou se estendendo, o trabalho é bastante coletivo. E essa é uma pergunta que a gente faz constantemente. E agora provocado também, principalmente o governo do estado, né, porque como a gente estava falando do Fernanda Montenegro, o governo municipal de Palmas, ele tem feito um trabalho que nós temos aplaudido de certa forma, embora o Fernanda Montenegro esteja fechado, né? Mas nós temos alguns teatros, né, mini teatros na capital. Agora, quando a gente fala realmente de estado, a gente não tem como circular espetáculos pelo estado com qualidade, porque a gente não tem teatro. E eu acredito que isso é uma falta de continuidade de políticas públicas, né? A nossa política pública cultural, ela é muito fragmentada, né? E agora a gente está novamente num momento, assim, eu digo novamente porque a gente já passou por vários momentos que a gente pensou, agora vai, né? E esses momentos não se concretizaram, mas nós estamos... eu sou uma otimista por natureza, Helder, né? A fé é o que me sustenta. Então a gente está nessa fé de que a gente vai para esse caminho de consolidar equipamentos culturais para que a gente possa circular. Né? Agora mesmo a gente tem um espetáculo que é o Pequeno Príncipe, que está em cartaz no Sesc, agora no mês de março, né? No final do mês de março, e a gente vai apresentar só no Sesc, porque a gente não tem outro teatro para ir, né? Enquanto que a gente poderia circular todo o estado, fazer pelo menos as principais cidades do estado, mas a gente não tem equipamentos para receber esse espetáculo. Por falar em teatro, nos bastidores nós conversávamos a respeito de um projeto seu no Memorial Coluna Prestes. O teatro está fechado também? Exato, como é que é? Exatamente. Esse é um projeto que eu sonhei com ele, porque, como eu mencionei para você, eu fiz em 2004, eu gosto de falar as datas, né? Sim, Isso é para ficar provocando a minha memória. Isso é bom demais, eu também sou um bom de data. Na verdade, corrigindo, foi em 2003, eu tive a honra de ser selecionada por uma semana ao lado, sentada numa grande mesa com Fernanda Montenegro. E bebendo direto da fonte, né, recebendo ali conhecimento sobre leitura dramática. E eu que já era apaixonada por leitura desde sempre, comecei lá com Machado de Assis, aí, né, fui passando por tantos autores, depois os dramaturgos mesmo, mais especificamente do teatro. E então me apaixonei pela leitura e agora, neste ano de 2024, né, eu tenho essa ideia de trazer a leitura dramática de uma forma mais permanente para a minha vida, que é criando um projeto para acontecer no Teatro Memorial, que é o teatro de bolso, né, que fica nessa nossa praça que, se eu não estiver enganada, é a maior praça da América Latina, né, que é uma praça que recebe muitos turistas. Dizem que é a segunda maior do mundo, né, a primeira em Paris. Exatamente, né? Então é uma praça belíssima que desperta muita curiosidade e, por vezes, ensaiando ali, turistas bateram a porta daquele teatro perguntando sobre programação, né? E nós não tínhamos, porque embora a gente estivesse ensaiando lá, a gente se apresentaria no Teatro do Sesc. Então me veio essa ideia de fazer um programa de leitura dramática que aconteça semanalmente para que o público que visite ali a Praça dos Girassóis, porque recentemente, inclusive, eu descobri que nós temos um grande número de turistas, né, de turistas na capital. E aí é para atender esse público e também levar as pessoas, às vezes, da periferia, que não tem muito acesso ao centro da cidade, né, de promover formas de democratizar o acesso e trazer ali para uma leitura dramática, dar continuidade a esse trabalho, essa semente, né, que a Fernanda Montenegro plantou lá atrás, que, inclusive, esse trabalho, eu convidei os atores que fizeram comigo lá atrás a leitura com a Fernanda Montenegro. Então, é uma espécie de homenagem. É interessante, né, quando a gente fala que esse programa é único e exclusivamente cultural. A gente só fala de cultura, de todos os segmentos culturais. E num dos programas eu entrevistei o conselheiro José Wagner Prachedes, Sim. que é um ícone nessa questão cultural. Você falou nessa questão do turismo, na questão do memorial. Ele colocou o Palacinho, que tornou-se museu, no circuito turístico. Quer dizer, e Palmas é uma cidade, não só Palmas, o Tocantins no seu todo, é uma cidade que tem recebido muitos turistas. Muitos turistas. Eu me atentei para isso o ano passado
E aí, só para responder a sua pergunta, e aí neste momento o memorial está fechado para manutenção, porque ele está com problemas elétricos, então eu estou assim, esperando, ansiosa. Já tive uma boa notícia semana passada da Secretaria de Cultura, de que os processos já estão andando, mas eu estou ainda insegura, porque eu preciso que ele volte a funcionar para que o meu projeto seja concretizado. Não, mas logo, logo vai sair, com fé em Deus. E nós temos o Tião Pinheiro lá, né? Nosso velho Querido Tião Pinheiro, Tião. velho amigo. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada pela obra do Tião. Recorrentemente eu estou lendo os poemas, declamando os poemas do Tião, mesmo só pela paixão e respeito pela obra dele. Eu também. E por falar em poemas, nós temos aqui Ronaldo Araújo, né? Que partiu precocemente. Precocemente. É uma pessoa que nasceu em Miracema. Punhal de Versos. Isso, exato. Punhal de Versos. Vocês que produzimos essa obra, exatamente. Ronaldo Araújo, na verdade, ele não nasceu em Miracema, mas ele escolheu Tocantins. Ele morou aqui, enfim, muitos anos, né? Boa parte da vida dele, e foi um produtor cultural efervescente, Helder, no Tocantins. Então, ele, por favor. Pode falar. Ele produziu por muitos anos, junto com o Cacá, né, Cristóvão, vários outros artistas, a Paixão de Cristo, que foi o maior espetáculo a céu aberto do Tocantins por vários anos, né? Então foi esse Ronaldo que era o diretor desse espetáculo. Agora vamos falar mais de produção literária. Isso é filho de Cena Aberta também, Exatamente. Né? Fala aí, como que funciona esse lado da produção literária da Cena Aberta? Sim, então. Antes eu quero só retomar um pouquinho que a Cena Aberta, ela nasceu para o teatro, né? Sim. Então ela nasceu tímida, ninguém convidava a gente para fazer. Eu falei, bom, então nós vamos ter que criar a nossa produtora, né? Nós criamos a Cena Aberta e ela foi se ampliando, porque o artista, ele é inquieto, né? A gente vai, atua, escreve, vai se descobrindo nos vários caminhos. E aí a literatura veio, e a nossa primeira publicação, na verdade, não foi o livro do Ronaldo, foi um livro da Ana Friedlander, que é uma grande parceira nossa, diretora, que dirigiu vários espetáculos, e aí depois nós produzimos esse do Ronaldo, porque ele faleceu, mas nos deixou o direito autoral, e ele tem uma vasta obra ainda que não foi publicada. Aqui são versos, punhal de versos, são versos realmente profundos, assim. Ele tem uma referência no Augusto dos Anjos, né, que é um poeta mais introspectivo, né? Mas é uma poesia que vale a pena conhecer. E onde o público pode encontrar o Punhal de Versos? Sim. Então, hoje, entrando em contato com a Cena Aberta, por meio do nosso site, cenaberta.com.br, vocês conseguem entrar em contato. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Então, a nossa obra, me lembrando aqui agora do Tião Pinheiro, que a gente falava dele, que Tião diz que a poesia é a verdade da alma. Sim. E o nosso trabalho com a produção literária, por meio da Cena Aberta, ele tem a ver com isso. As publicações que nós temos feito têm a ver com essa relação quase que emocional, sabe? A gente olhou, sentiu, se relacionou com uma pessoa, é da alma, a gente vai e publica essa obra. Que foi o caso o caso do professor Adão, né? Que nós também publicamos, porque há essa sintonia, né? Porque a Cena Aberta não tem profissionais suficientes ainda, né, para que a gente possa ter uma produção vasta. Quiçá Deus que a gente possa ter um dia. Fé em Deus. Hoje eu estou conversando com a atriz, diretora e produtora cultural Bel Gama. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu tenho o prazer de estar conversando aqui com a atriz, diretora e produtora cultural Bel Gama. Bel, você falou de pandemia, não podemos esquecer jamais esse momento crítico que nós vivemos. Sim. E com essa pandemia nos veio a Lei Emergencial Aldir Blanc. Exato. Você participou, a Cena Aberta participou? Sim, sim. Eu participei, a Cena Aberta participou, e na verdade a Aldir Blanc foi um respiro, né, para muitos, milhares de artistas, felizmente, no Brasil todo. Felizmente e infelizmente, né, porque foi por meio da perda do Aldir Blanc, um grande artista brasileiro, compositor brasileiro, né? Mas a pandemia foi um momento duro, que a gente perdeu tanta gente querida, que a gente aprendeu tanto, mas que para a arte, embora a gente tenha sofrido aquele momento ali, que a gente não tinha como sair de casa,
Eu até comentava com você aqui nos bastidores que eu fui para o Instagram, né? Comecei a entrevistar os colegas da cultura, da arte, porque precisava colocar, né? O artista, ele é inquieto, ele precisa colocar isso para fora. E aí, então, veio essa criatividade também, ela aflorou, né, durante a pandemia. E aí veio com a Aldir Blanc, a Cena Aberta e vários tantos outros artistas do Tocantins foram beneficiados por meio dessa lei de incentivo. A gente criou esse programa Cena Protagonista, né, que aconteceu durante a pandemia. Nós também expandimos a produção cultural da Cena Aberta para uma modalidade de teatro chamada Cine Teatro, na verdade, né? Porque como a gente não podia receber o público no teatro, nós fizemos um hibridismo, né? Juntamos o teatro com o cinema e levamos esse teatro filmado num telão para exibir nas escolas, no momento posterior para as crianças, e foi um grande sucesso. Então, a criatividade, ela fluiu bastante durante a pandemia, e a Aldir Blanc veio para fazer isso, ir para a estrada. Eu tenho dito, e vou continuar dizendo cada vez mais, que nós vivemos um momento inédito quando se fala de cultura no Brasil, né? Sim, sim. Veio Aldir Blanc, a emergencial, a grande emergencial. Exato. Veio a Paulo Gustavo e agora está chegando a Aldir Blanc 2, com aporte de 15 bilhões de reais, 3 bilhões por ano para o Brasil inteiro, né? Quer dizer, é uma coisa inédita, porque a cultura do Brasil estava enterrada, estava a 7 palmos. Exato. E agora ela está aqui, né? Sim. Graças a Deus, beneficiando todo mundo. Exatamente. E na Lei Paulo Gustavo, recente, você e Cacá também classificaram um longa-metragem. Você podia falar rapidamente sobre esse longa-metragem, o tema, por favor? Como eu mencionei para você, a Cena Aberta começou no teatro e expandiu, né, para a literatura, e a gente sentiu essa necessidade também, porque já fazemos cinema há bastante tempo, né? Já participei assim, a maioria do que foi produzido no Tocantins, do que veio para cá. Então a gente foi ampliando a nossa atuação. E aí nós temos um roteiro escrito por mim, pelo Cacá Nogueira, né, a adaptação de uma obra literária, né, de uma grande parceira. Não vou revelar o nome dela agora, tá? Deixa no ineditismo. Vou deixar para o próximo convite, tá? Tá. Eu venho e trago aqui. A gente vai ter muita novidade para trazer para você, porque esse longa, olha, eu vou ser ousada aqui. Ele vai ser histórico para o Tocantins. Primeiro que é uma junção do teatro com a literatura, né? Eu me arrisco a dizer que essa é uma primeira adaptação da literatura, de uma literatura tocantinense para o cinema, e a gente já está com parcerias incríveis. O nosso objetivo é poder elevar o nome do Tocantins por meio desse longa-metragem. A gente está muito feliz com isso. Isso é uma maravilha. Por meio da Paulo Gustavo, né? Então, e planos para o Aldir Blanc 2? Tem? Claro que tem, né? Muitos projetos. Muitos projetos. A gente, como eu te falei repetidamente, a gente tem uma cabeça que tem a necessidade de pôr coisas para fora, né? Eu tenho um livro, inclusive, de contos que eu escrevi. E, como é o nome? Eu não vou revelar o nome dele porque eu tô com 2 opções ainda. E aí eu vou deixar... De repente eu posso até colocar uma enquete depois, né? Isso, mas eu vou... interessante. Mas aí eu volto no programa aqui, mas eu não vou colocar o nome. Mas o livro tá todo escrito e eu devo já, né, nos próximos projetos, eu quero colocar ele para captação. Inclusive, eu tenho um conto que a gente, né, falou do teatro, dessa deficiência de equipamentos culturais que a gente tem no Tocantins. Eu tenho um conto que a gente fala disso, né? Que se a cidadezinha pequena tivesse um teatro, quanta coisa boa aconteceria ali e quanta coisa ruim a gente evitaria com os jovens, porque o teatro seria aquele lugar onde eles estariam colocando a imaginação para fora, em vez de estar fazendo coisas que prejudicam a vida deles. Fica essa... Eu vou te dar uma ideia aqui, porque você e Cacá são 2 ícones, né, da cultura tocantinense, é indiscutível. Por que é que vocês não colocam um teatro lá no Café da Roça? Sabe? Esse é um sonho. Não é não? Esse é um sonho. Meu pai, analfabeto, que é ainda até hoje, foi a pessoa que fundou o Café da Roça e construiu a primeira escola. Olha, nada mais justo que nós levemos um teatro. Mas com certeza absoluta. Olha que maravilha, né? Um anfiteatro, um mini teatro, um teatro de bolsa. Um teatro, Café da Roça, isso é, não é? Esplêndido. Maravilhoso, gostei da dica. Você é cineasta, mas você como atriz de cinema. Você tem já feito alguns filmes, né? Eu vi um filme seu muito interessante,
junto com a Cleuda Milhome, uma produção sim, de uma Nival série, né? Correia, a série O Boneco né? de Barro e o Rei. O Boneco de Barro e o Rei, que é uma maravilha, que está no streaming, né? Exato, Você está tem na Amazon. outras produções em streaming? Tem uma participação, né, comparada com essa, bastante pequena, porque são a série do Nival Correia. Aliás, eu agradeço sempre ao Nival por esse convite de ter feito o Boneco de Barro e o Rei, porque são 26 capítulos e eu estou em 25. Então, é um trabalho bastante intenso, né? Tá na Amazon, quem quiser assistir, fica aí o convite. E eu fiz uma participação também, uma série para Netflix, que foi O Escolhido, né? Então, tá disponível. Mas esse trabalho com o Boneco de Barro e o Rei, ele é bastante consistente, né? São uma série em 13 capítulos. Muito então, interessante. acho que você assistiu? Claro que assisti. Então, você faça propaganda pra gente. Não, mas claro que eu assisti. Ó. Você vai na Amazon Prime que você está lá, ó. Você vai ver a Bel. Maravilha. A e a Cleuda, que você mencionou, é uma maravilha eu gosto também. sempre de mencionar, porque é uma grande parceira. Foi, assim, uma delícia gravar com a Cleuda, porque foi tudo muito intenso, né? Nós tivemos um período muito curto para fazer essa série, mas é um trabalho, assim, que eu guardo no meu coração. Muito mesmo. Inclusive... Mas aí tem curtas, né? Desculpa, eu te cortei. Pois então, mas... não, vai, curtas. Eu ia te perguntar exatamente isso. Pronto, porque nós fizemos um média-metragem em 2022, aliás, fruto da Audi Blanc. Né, fruto da Audi Blanc, nasceu no período de pandemia e ele trata de um tema bastante sensível, né, que é o abuso infantil. A gente teve esse curta que eu dirigi e também atuei ao lado do Thiago Mena, grande parceiro nosso, e a gente teve exibição até em Orlando, no Festival de Orlando, né? Então a gente tem conseguido, assim, por meio da nossa produção cultural, levar o nome do Tocantins, né? Nos fazer escutados, nos fazer vistos. Esse é um objetivo da gente. Você até me abriu uma brecha para eu dar eu fazer um comentário aqui a respeito do Barulho da Noite, da Eva Pereira, sim, né? Que também nessa questão da exploração infantil, que é um filme fantástico. Sim, sim. Quem não viu tem que ver. Né? E está levando o Tocantins aí para o mundo sem também. Sem dúvida, sem dúvida. Não é isso? A arte tem esse poder, né? Tem esse poder. Bel, o nosso tempo é muito curto, muito pequeno. Eu achei curto também. Eu acho que, eu vou inclusive falar com a nossa diretora, Anja Nóbrega, com o nosso diretor Elisfran, nosso diretor-geral da Assembleia, para esse programa aqui ser estendido, ao invés de meia hora, ele ser de 3 horas, porque com você a gente faz um programa de 3 horas. Mas eu acho que essa minha meia hora foi cortada. Não foi mesmo, pelo contrário. Reduzido. Estourou um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Eu Bel, agradeço, querido. Foi um grande prazer te receber aqui. Eu desejo cada vez mais sucesso na sua carreira, extensivo ao meu querido amigo Cacá Nogueira também, que é um grande ator, um grande diretor, um grande cineasta e ator de teatro também. Claro, claro. E que Deus te acompanhe sempre, meu bem. Amém. Eu que agradeço, também te desejo todo sucesso, vida longa ao programa e agradeço a toda a sua equipe. Está convidado para acompanhar todo o nosso trabalho, vem o longa. Eu quero trazer mais novidades para você depois. E conte com a gente, conte comigo, conte com a Cena Aberta, com o Cacá. Muito obrigada. Muito obrigado, Bel. Bom, hoje eu conversei com a atriz, diretora, produtora cultural, essa figura maravilhosa chamada Bel Gama. Olha, esse programa você vê na TV Assembleia, mas você vê também na seção vídeos do meu site, www.blogdohp.com. Aí você vai poder ver, rever, inclusive baixar, porque o link vai direto para o YouTube, viu? Espalha aí. Até o nosso próximo encontro.